que significa ter essa mente divina? Você que caracteriza que você tem uma mente divina? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Tá. 1 Coríntios 2, se eu não me engano. Nós temos a mente de Cristo. Eu vejo assim, né? Deus nos formou perfeitos, sua imagem e sua semelhança. Deus nos fez com a mente dele. O que nos caracteriza imagem e semelhança de Deus é justamente essa capacidade de ter a mente dele, de ter acesso à mente dele. Então, nós somos formados à imagem e semelhança, nós nascemos com a mente divina, nós nascemos divinamente. Até estou escrevendo um livro sobre isso com o Douglas, vai chamar Divinamente, né? Legal, olha o spoiler. E nós nascemos divinamente, nós somos formados assim. Então, Deus formou, vem a queda, e a queda deformou. Então, quando a gente cai na queda, no pecado original, nós perdemos a mente. Então a mente fica distorcida, a mente fica esburacada, a mente fica machucada, ela fica cheia de lacunas, de feridas, de necessidades emocionais. Eu costumo dizer que não é que a gente se fere emocionalmente ao longo da vida, nós nascemos feridos emocionalmente. E a gente vai se curando ao longo da vida. A gente vai ou adoecendo mais. Então a gente nasce ferido, nós somos uma ferida quando a gente nasce com necessidades emocionais. Cristo é o nosso doutor Jonatas da terra, que é ele que vem para curar nossas feridas do pecado. Ele é o médico dos médicos, né? E a gente nasce ferido, a gente nasce cheio de lacunas, a gente nasce cheio de necessidades emocionais, de segurança, de afeto, de apego, de estima. A gente nasce precisando ser curado, a gente nasce carente, né? Carente, ferido, separado. A expressão ferida, ela dá essa ideia mesmo de trauma, de separação. Você vê numa ferida, por exemplo, na pele, você tem uma separação das bordas, das duas bordas de pele, por exemplo. Então a queda gerou isso em nós ficamos feridos emocionalmente, nós perdemos essa mente de Cristo. Então o raciocínio é: Deus formou, o pecado deformou, e aí o evangelho vem para transformar. Então Deus forma, a queda deforma, o evangelho transforma. E o que é transformar? Repete a frase que você falou, que foi boa. Deus forma, o pecado deforma e o evangelho transforma. Deus forma, o pecado deforma e o evangelho transforma. Boa. E aí é Romanos 12. Porque Romanos vai dizer: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não fique com esse formato deformado, não aceite esse formato deformado, não se conforme com ele, mas transforme-se. Transformai-vos. Como? Conforme a renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a mente de Deus. Então é nesse caminho de transformação pelo Evangelho que a gente tem acesso à mente de Cristo, divinamente, a divinamente. E aí esse processo de transformação a partir da renovação do entendimento, e hoje a gente chama isso de plasticidade neural, né? Ou de neuroplasticidade. Essa capacidade de mudar a estrutura cerebral, né? Que parecia um conceito só espiritual, de renovação de entendimento. As novas formas de aprendizado, de você aprender coisas novas, desenvolver capacidades e habilidades. Capacidades novas, estruturas novas, funções novas, aprendizagens novas. Nosso cérebro, ele tem essa possibilidade de ser moldável. E isso é uma forma de explicar o que Romanos 12 está dizendo já há muito tempo. Então, nós podemos ter a mente de Cristo a partir do Evangelho. E como que isso vai se manifestar? Ele vai dizer: para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não começamos experimentando tudo. Você vê que é um processo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, eu não tenho ainda em plenitude toda a experiência da mente de Cristo. Eu tenho o Evangelho, eu recebi essa semente dentro de mim e agora eu estou nesse processo de transformação. Eu já tenho a mente de Cristo, mas em transformação.
E aí, o que é a mente de Cristo? Eu digo que a mente de Cristo é pensar o que ele pensa e sentir o que ele sente. E é a definição mais profunda que eu já encontrei de saúde mental. Saúde mental é sentir o que ele sente e pensar o que ele pensa. Imagina como é a autoestima de alguém que se olha como Cristo olha para ele. Cara, eu me vejo com os olhos de Cristo. Imagina como é o relacionamento quando eu te olho com os olhos de Cristo. Eu não te vejo a partir da minha lente suja. Eu não penso de você o que eu penso de você o que Cristo pensa de você. Imagina um mundo assim. Imagina um mundo com a mente de Cristo. Cara, eu não sinto por você o que as minhas mazelas, os meus traumas, as minhas feridas dizem para sentir. Mas o que é Cristo... bem difícil de fazer e é essa esse administração. Processo de transformação. E aí eu entendo que todo sentimento e toda emoção que a gente tem é uma matéria-prima dessa transformação. Porque cada emoção, quando eu pego ela, por exemplo, a raiva, a ira, eu pego aquela emoção, ela é uma matéria-prima. E quando ela como matéria-prima, ela não está pronta, ela não é uma obra finalizada, mas eu pego como uma semente e deposito, semeio, lanço sobre Cristo, como ele vai dizer, Pedro vai dizer, lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu pego aquela emoção e lanço sobre ele. Eu pego a raiva e lanço sobre ele. Eu começo a administrar, cuidar daquela emoção do jeito certo, lançando sobre ele, gerenciando isso, entendendo o que fazer com as emoções. Agora, essa emoção começa a produzir um fruto. E aí, esse fruto é a mente de Cristo. Essa transformação, transformar uma semente em fruto. Transformar essa deformação em fruto do Espírito. Porque a emoção é uma semente. Quando eu semeio em Cristo, ela começa a produzir o fruto do Espírito, que é a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência. É você olhar a vida com fé, com mansidão, com domínio próprio. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.